Olá, meu nome é André. Eu vou apresentar um pouquinho sobre as Kolmogorov-Arnold Networks, as CANs, para classificação de eletrocardiogramas. Meu grupo é o Fábio Cavaletti e o Giovanni Lucafo. Bom, qual era o problema que a gente estava tentando resolver dessa vez? A gente queria saber se as CANs, as Kolmogorov-Arnold Network, conseguiam resolver problemas de classificação em séries temporais. Basicamente, se elas conseguem capturar dependência temporal, ou se elas conseguiam fazer uma classificação que fazia algum sentido. E também a gente queria responder que se a gente pegasse algum extrator de feature e se a gente utilizasse esse extrator para tentar melhorar o resultado da CAN. Fazia sentido, dá um resultado melhor, dava um resultado pior. A gente vai testar. Como trabalho relacionado, os principais são o Dong de 2024, que apresenta um pouco sobre CAN para classificação de séries temporais, falando alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Ele menciona como a CAN é um modelo robusto e de alta interpretabilidade, e também apresenta resultados semelhantes ou superiores quando compara modelos como a FCN e outras redes neurais convolucionais. Outro artigo bem relevante, na verdade ainda não é um artigo, mas um repositório no GitHub, é o do Fawaz, do pessoal lá da França. Basicamente, eles vão estar usando o Catch-22 para pegar as 22 features mais distintas e relevantes e vão jogar essas features na CAN. Então, eles vão desenvolver aqui uma CAN para séries temporais, com extração de características, com as características extraídas da Catch-22. Vai testar em um subdataset dos conjuntos de dados da UCR. Eles vão pegar os conjuntos de datasets mais distintos entre si. É um subdataset que eles usam com frequência para testar arquiteturas novas. Uh, e a conclusão que eles acabam chegando é que um modelo usando a Catch-22 e o CAN acaba superando um modelo mais simples de baseline, que é a Catch-22 só com a Softmax. Isso ocorre em diversos datasets e acaba sendo bem eficiente nessa tarefa. Bom, falando um pouquinho agora sobre os nossos dados. Vai ficar um pouco repetido com o T1, mas eu acho importante reforçar. Então, os nossos dados originalmente vêm do Incent 11K, só que o Incent 11K tem 11 mil pacientes. Por questão de custo computacional e de tempo, a gente vai reduzir esse conjunto um pouco, então só utilizando dados de 200 pacientes. O conjunto de dados vai ter só 3 classes, da qual eu vou falar um pouco mais para frente, e vai ter cerca de 2 mil batimentos para cada classe. E cada série vai ser um batimento cardíaco univariado de tamanho 137. Então, esses daqui seriam os dados originais, na qual teria vários batimentos de um paciente em sequência. E o que eu fiz foi utilizar as marcação manual que havia das classes, as marcações de pico e de vale e as marcações de começo e fim de batimento, para pegar esses batimentos e separar cada um deles individualmente para ser uma série com um único batimento de tamanho 137. Uh, e isso daqui é o dataset resultante, então. A gente tem um dataset com as classes de contração atrial prematura, ou o batimento está normal, ou o batimento tem contração ventricular prematura. Os pacientes ficaram divididos entre 168 para treino, 42 para teste, e como eu havia dito, cerca de 2.000 batimentos para cada classe. Esses pacientes e o dataset estão disponíveis publicamente no nosso GitHub. Basta consultar lá para saber qual paciente é responsável por cada série. Bom, agora falando um pouquinho da CAN. A gente usou uma Kolmogorov-Arnold Network do jeito que ela está do seu modo padrão do jeito que quando você instancia ela é apresentada e de como ela foi descrita pela primeira vez no artigo, em que na verdade a gente alterou um pouco, corrigindo, a gente altera a camada de entrada e de saída, porque a arquitetura que a gente utilizou é 137, porque
nossos dados têm de tamanho 137 cada uma das nossas séries. Então, na verdade, a gente acabou alterando, sim, a arquitetura original e montou uma como Grover Arnold Network com tamanho 137 de entrada, 50 de camada intermediária, 30 da outra camada intermediária e um output de tamanho 3. Porque a gente tem 3 classes no total, por isso os 3 na saída aqui. E como é que ela vai funcionar? Basicamente, como Grover Arnold Network, ela vai juntar uma série de splines para tentar dividir o espaço dos pontos no espaço latente e tentar fazer essa divisão para. Bom, e como é que a CAN funciona? Basicamente, ela vai tentar aprender uma série de funções de ativação e as suas splines para tentar separar o espaço de representação desses dados. A gente utilizou primeiramente uma CAN, depois a gente utilizou uma FCN e depois a gente tentou usar as duas, a FCN com a CAN, com o intuito da FCN ser um extrator de feature. Bom, vou passar um pouco para a arquitetura da FCN que a gente usou. A gente usou a arquitetura da FCN como ela foi proposta no artigo. Então, primeiro tamanho é 128, depois 256, depois 128. Aí tem a convolução, com batch normalization relu, convolução, batch normalization relu. De novo um outro bloco desse. Até fazer um global pooling e um softmax. E por fim tem o output aqui no final. Então a gente anotou o resultado desse daqui que eu vou comentar um pouco mais pra frente. E por fim, a gente misturou as duas. A gente usou uma FCN com a CAN. O intuito era que a FCN capturasse algumas das dependências temporais e conseguisse extrair alguns padrões através das suas convoluções e que a CAN conseguisse aprender as funções de ativações adequadas e os splines adequados para a partir do espaço latente, da representação do espaço latente que sai da FCN tentar fazer a classificação. E como características, a CAN ela não lida também na verdade, com dados de alta dimensionalidade, mas no caso a gente está usando séries univariadas, então esse problema não é tão severo aqui. E ela até consegue resolver bem com dados, conjunto de dados não lineares, mas toda a rede passa por um certo sufoco para tentar resolver esse tipo de problema. E quais foram os resultados que a gente obteve? Primeiro, é importante falar que a gente realizou 5 experimentos para cada rede. E como eu havia dito, a gente primeiro fez uma CAN, depois uma FCN e depois uma FCN com a CAN. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a única coisa que a gente removeu da FCN foi a softmax. Então a gente pega um vetor de 137 que sai aqui do Global Average Pooling e joga ele na CAN. Então, aqui nos resultados, nós temos que a FCN mais CAN acabou tendo o melhor resultado. No primeiro experimento, ela obteve 61% de acurácia, o que, considerando que tem 3 classes e é um dataset difícil, foi relativamente bom. A FCN ela perde em todos os casos, a CAN ela fica em segundo lugar em todos os casos, e a FCN mais CAN ganha em todos os casos. Inclusive, eu acabei botando um box plot aqui para ver um pouco melhor essa análise, esse resultado. E se você observar o intervalo interquartílico aqui da FCN mais CAN, em nenhum momento ele chega perto dos intervalos interquartílicos da CAN, e a CAN também, seus intervalos nunca chegam perto dos resultados da FCN. Então, só de olhar por cima esse gráfico, a gente já vai saber que vai ter uma diferença bem grande entre cada uma dessas arquiteturas e que a nossa implementação acabou sendo relativamente eficiente para esse dataset. Além disso, é interessante observar o custo computacional. O custo computacional da FCN é muito maior comparado com a CAN,
Então a FCN, não só ela tem um resultado pior, como ela demora quase eh, 3 vezes mais aqui. Então a Khan é uma rede muito mais simples e que já tem um resultado bem melhor para esse dataset. E a FCN na Khan, apesar de ser mais demorada, obteve um resultado melhor ainda. Bom, acho que esses foram os principais resultados. E como conclusões e próximos passos, a gente pode concluir que a Khan, apesar de ser uma rede muito interpretável, como a gente tem um conjunto de dados de. Como a gente tem uma rede bem grande para ela, a gente acaba perdendo bastante dessa interpretabilidade. A gente poderia observar cada função de ativação sozinha, se a gente quisesse pegar algum tipo de explicação, poderia. Mas iam ser centenas, dava quase 42 mil funções aprendidas, parâmetros aprendidos. E apesar de você poder tentar olhar individualmente para cada pedaço, você não vai conseguir pegar o cenário inteiro do que está ocorrendo. Então, apesar da Kala ser bem explicável, é impossível ver tudo que ela aprendeu e tentar realmente extrair alguma informação útil disso. Então, ela acabou perdendo um pouco da interpretabilidade nesse caso. Ah, outra coisa que surpreendeu a gente é como a Kala foi muito mais eficiente no seu cálculo do que a FCN. A gente tinha uma intuição que era o contrário, que a Khan ia demorar muito mais que a FCN, e acabamos sendo um pouco surpreendidos com a Khan dando resultado em segundos, em menos de 2 minutos, enquanto a FCN demorava quase 20 minutos para ser treinada. Para passos futuros, seria interessante investigar como a FCN mais Khan, a nossa nova rede, serviria para novos dados. Também seria interessante realizar mais experimentos, porque a gente só realizou 5, e isso pode dar pouca significância estatística para nossa análise. Além disso, seria necessário fazer uma busca de hiperparâmetros para Khan, porque a gente usou características bem fixas do tamanho aqui. A gente escolheu relativamente arbitrariamente tamanho 137, 50, 30 e 3 na camada final de output. Então seria interessante buscar os parâmetros adequados para a rede aprender e também os hiperparâmetros de entrada, que serviriam de entrada, porque a gente acabou usando grid de tamanho 5, se eu não me engano, também para cá. Além disso, seria interessante aprender melhores parâmetros e hiperparâmetros também para FCN. No caso, os parâmetros da FCN eu acho que já estão adequados, como ela foi proposta, mas melhorar algum hiperparâmetro talvez fosse interessante. Uh, e eu acho que os resultados são esses. Agora eu vou olhar um pouquinho para o nosso código para tentar explicar um pouco do que aconteceu. Então, primeiro a gente carrega nossos dados, a gente faz encoding nossos labels, a gente joga tudo para a GPU, a gente define uma função de treino de teste e a gente executa a CAN daquele modo que eu falei. Tamanho anytime points por 50 por 30. E com grid de tamanho 5, card de tamanho 3 e seed 42 para conseguir reproduzir o resultado com sucesso. Como loss function, a gente usou a cross entropy loss. E é basicamente isso. Daí a gente rodou nossa CAN, obteve as loss de treino, de teste e salvou tudo em um arquivo CSV. Em seguida, a gente treina uma FCN para preparar para FCN mais CAN. Basicamente eu estou usando Lightning, então depois de carregar os dados, carregar nos data loaders, eu vou chamar o nosso FCN classifier aqui, nossa rede FCN. Eu vou definir o otimizador, vou definir o nosso logger para conseguir acompanhar as métricas. Eu vou chamar o nosso checkpoint callback para acompanhar as métricas também, treinar a rede e gravar as métricas adequadas. E aqui nós temos os resultados que acabou saindo. Eu vou mostrar daqui a pouco o resultado no Lightning, quer dizer, no Weights and Biases, que tem integração com o Lightning. E a gente tem o resultado de cada um dos experimentos aqui, que também foram gravados em um CSV. E aí, por fim, a gente vai
parar na gap layer da FCN e a gente vai pegar a melhor rede FCN que a gente tinha conseguido. E quando a gente for jogar a gente vai pegar os embeddings da melhor rede FCN na parte da gap layer para jogar para cá. Então, eu aqui defino onde pegar os embeddings, defino novamente uma nova rede CAN e depois jogo os dados dos embeddings então para CAN, aprendo, gravo novamente os resultados que vão estar no artigo e aqui está um gráficozinho mostrando a loss de cada experimento que foi rodado. E, por fim, um gráfico fazendo nosso boxplot. Outra coisa que eu acho interessante mencionar é que a gente tinha tentado usar o TS Fresh para extrair as features inicialmente e depois usar a CAN. Mas esse daqui deu errado várias vezes, a gente perdeu várias horas, não conseguiu fazer funcionar e acabou abandonando essa ideia. A gente queria usar o TS Fresh, extraindo as 500 features, ia dropar as features dos valores nulos, só que a gente não conseguiu fazer o código rodar, então a gente desistiu dessa ideia. Bom, por fim eu vou mostrar no Weights and Biases, que a gente conseguiu acompanhar aqui, por exemplo, a acurácia do treinamento subindo, da loss descendo, o resultado final, que é o F1 do teste aqui, que foi calculado. Foi bastante interessante essa ferramenta, porque a gente conseguiu acompanhar remotamente o que estava acontecendo. E a gente consegue fazer isso para todos os experimentos. Então, acabou sendo uma ferramenta interessante de aprender. Bom, obrigado pela atenção. Até logo.